Oi meninas e meninos, eu acabei de postar lá no meu Instagram, pra quem não segue ainda eu vou deixar o link aqui embaixo, falando que eu ia fazer um vídeo com a Lu. E pra quem não a conhece, ela era aquela amiga que eu comecei o canal já há muito tempo. Vou botar até uma partezinha do nosso primeiro vídeo aqui, porque esse eu não vou apagar de jeito nenhum. Oi, gente! Essa é a Lu. Essa é a Jenny. E nós somos do Fúteis Mais Úteis. Jura? E estamos aqui para desejar uma feliz Páscoa pra vocês. Tá, chega. Então estamos voltando aos velhos tempos hoje, né? E a gente decidiu fazer esse vídeo e tocar num assunto que eu acho muito importante, que é sobre autoestima. A Isa do canal Isa Mascarenhas já tinha me pedido pra fazer um vídeo com o título Você é Linda. E eu achei essa iniciativa dela super legal. Eu achei que seria essencial eu gravar esse vídeo com a Lu, porque ela tem uma história linda sobre isso. E eu queria dividir com vocês. Eu pedi algumas perguntas lá no Instagram, se alguém tinha, e algumas meninas me mandaram, eu também coloquei lá na fanpage. Então, a gente vai contar a história dela e vai responder algumas perguntas pra vocês, tá bom? Então, pode começar, assim. Primeiramente, tem uma coisa muito legal que vocês não sabiam, porque eu só falei meia parte, assim, do motivo. Mas a Lu saiu do canal. Um dos motivos é por causa disso, né, Lu? Pode falar também, porque eu gosto de falar, gente, aí eu se deixar eu fico falando sozinha. Eu saí do canal porque eu tava numa depressão muito grande e me ver nos vídeos pra mim era muito ruim. Então eu decidi que eu não conseguia mais continuar, ainda mais depois que a Dia foi embora e realmente era eu sozinha. Você não tinha aquele gás, né? Pra mim foi muito, muito ruim. E eu lembro que você falava assim, ai não me bota no vídeo não, porque eu tenho vergonha, corta essa parte, porque eu não gosto. Eu tô aparecendo assim, Então, era uma coisa que incomodava muito você, né? Uhum. Você se sentia super desconfortável com o seu próprio corpo. A minha imagem, eu não sei explicar direito, mas era como se eu tivesse que encarar uma realidade que eu evitava o tempo inteiro. E você não se via daquele jeito, né? Não, eu não me via daquele jeito. E eu lembro que até a mãe dela... E quantos quilos você pesava, assim, mais ou menos, quando você começou a Quando eu comecei a fazer dieta, eu tava com 98 quilos. 98 quilos. E agora eu sei que é uma pergunta super indiscreta, mas quantos quilos você tá agora? Com 68. Então são 30 quilos de diferença. É muito quilo perdido, né? É muita luta. Bastante coisa. E você perdeu esses quilos como? Bem, eu fechei a boca. Literalmente. Literalmente. Ela odeia malhar e eu sou prova disso. Sou testemunha, ela não gosta e foi realmente assim. Um dia eu acordei, tinha uma coisa que me incomodava muito, que todo dia eu acordava e eu lembro de olhar no espelho e de desejar que pudesse ter um gênio da lâmpada e eu pudesse fazer um pedido pra acordar magra. Porque eu ia nas lojas e não tinha roupa pra mim. Nada cabia, nada ficava bom. E eu que sempre fui uma pessoa que gostei muito de moda e maquiagem, tudo, né? Pra mim era muito ruim eu ver as coisas que eu gostaria de vestir e não ter como vestir. Então um dia, do nada, assim, diversas vezes eu tentei, diversas vezes eu ouvi todas as pessoas que eram próximas de mim falando que eu tinha que emagrecer, que eu tinha um rosto muito bonito e nananã, mas eu nunca realmente consegui levar a dieta a sério. Um dia, eu não sei o que me deu, eu acordei e falei... É hoje. É hoje, não chega, não vou mais passar por isso. E eu lembro de falar com a minha mãe, vamos no mercado que eu vou comprar coisas na minha dieta e eu vou começar a dieta. E eu lembro da minha mãe rir e falar, só quero ver se dessa vez vai acontecer mesmo. Porque, deixa eu dar um corte assim, porque a Heloísa, pra quem não conhece assim pessoalmente, que não tá dia a dia com ela, sabe que a maioria das coisas que ela começa... eu não termino. Exatamente. Então, quando ela falou que queria emagrecer, quem tava próximo dela falou isso, exatamente isso. Quero ver. Tô pagando pra ver, porque era uma coisa que realmente tava, assim, fora do que a gente costumava ver em relação a ela. Ela não tinha um foco, sabe? Talvez por causa disso também, né? Sim. Porque isso não só afetava, assim, essa questão da aparência, mas outras áreas da sua vida também. Tudo. Simplesmente tudo. Porque quando a gente não se sente bem com a gente não se sente bem com os outros, a gente não se sente bem em lugar nenhum.
Eu lembro que era muito difícil, até você estar com decote hoje, eu lembro que era muito difícil você ir na rua assim. Geralmente ela tava com um cachecol, podia ter um 40 graus lá de fora, mas Eu você tava de usava. casaco, cachecol. Porque ela era uma maneira que ela via assim, eu acho que pra se esconder, né? Era me esconder, literalmente me esconder. E aí você começou essa dieta. E assim, quais foram os passos? Assim, qual o tipo de alimentação que você levava? Você foi no nutricionista? Fala. Não, eu não fui no nutricionista, mas não façam isso, porque isso é errado. Eu contei caloria, foi o que eu fiz. Eu comia 1.500 calorias por dia. Então eu contava tudo, eu olhava calorias de tudo. Até hoje eu sei, assim, certos alimentos eu sei a caloria de cor, de tanto que eu olhava. Mas, desculpa, porque eu sou muito leiga em relação a isso, mas 1.500 calorias são muitas calorias ou não? É tipo uma coisa regular? Não, pra você ter uma ideia, um ser humano normal come por dia 2.100 calorias. É o que a gente é recomendado comer. Então é bem reduzido. É mais ou menos o que os spas fazem. Eles reduzem a quantidade de caloria e aumentam a quantidade de refeições. Eu comia 5 vezes ao dia, comia muita barrinha de cereal, aprendi a comer salada e assim eu fui emagrecendo. E você me falou também que... Como é que você fazia quando queria comer um doce? Porque não era uma coisa que você comia sempre, né? Mas você disse que tinha um doce específico, assim, que você conseguia comer. Até um chocolate, eu acho. Né? Eu via a caloria. Eu descobri muitas alternativas, assim, um chocolate diet, eu descobri muitos alimentos. Tem alguma marca, assim, que você recomenda que seja tipo de chocolate? Porque, gente, eu não consigo me ver em dieta sem chocolate. Então... A Nestlé tem uns chocolates muito legais da diet, que eles são mais caros. Fazer dieta é caro. Mas, assim, quando você tá com muita vontade de comer um doce, vale a pena. E outras coisas, eu aprendi a fazer outras receitas, tipo pizza, uma coisa que eu gosto muito de pizza. Eu aprendi a fazer pizza no pão sírio e eu fui pesquisando. E assim, nos 3 primeiros meses eu emagreci de cara 12 quilos. E você não tomou remédio, nada? Eu não tomei remédio, eu não malhava. E você já tentou... Isso que eu não contei também. Você já tentou tomar remédio antes, né? Já tentei. E o que aconteceu? Você viu mudança? Você não viu? Eu não gostava da sensação que o remédio me dava. Eu já não gosto de tomar remédio. E o remédio me dava uma sensação de que eu tava com o estômago cheio d'água. E era muito ruim, eu passava mal, então eu não gostava. Pra mim não funcionou. Eu sei que tem pessoas que funcionam e tal, mas comigo não funcionou. Em relação à água, você bebia muita água? Porque eu sei que a água é uma coisa que ajuda. Eu bebo muita água. Isso é uma coisa que eu tinha a meu favor. Eu sempre fui uma pessoa que bebe muita água, então sim, eu bebia bastante água. E refrigerantes, essas coisas assim mais... Refrigerante é um tópico muito interessante, porque eu sou viciada em refrigerante. É um vício que eu não consegui deixar. Mas eu achei uma alternativa que não é a Coca Zero. Porque a Coca Zero é mentira, não tem 0 calorias. Essa nem eu sabia, gente. O nutricionista de uma tia, que também estava fazendo dieta na época, falou pra ela que o único que não tem realmente caloria nenhuma, que a gente pode tomar, é o Guaraná Antártica Zero. Ah, é? Que engraçado. E ele não tem gosto de Guaraná Zero. Tipo, o gosto é bem parecido com o Guaraná normal. Então, sempre que eu queria tomar refrigerante, eu tomava aquele. Mas sempre com uma, assim, moderação, né? Sim, mas, por exemplo, a minha dieta era dieta de calorias, né? Então, não adiantava muito eu tomar suco. Por quê? Porque o suco, apesar de ser muito saudável, ele tem calorias. Uhum. Um copo de suco de laranja de caixinha tem, sei lá, 100 calorias. Pra mim era muito. Durante o dia, né? Eu podia tomar um. Uhum. Então eu preferia tomar o refrigerante, que tinha 0 calorias, e eu podia beber à vontade, né? Assim. E o que te motivou, assim, continuar com essa dieta, você sabe? Você se pesava sempre, você... Não, isso é uma dica importante. Não, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então é difícil a gente controlar, assim, a ansiedade. Não, eu não me pesava... Tem gente que se pesa toda semana e tal. Eu não fazia isso. Por que acontece? Se eu não visse resultado, eu sabia que eu ia deixar pra trás. Uhum. Então eu deixava me pesar de, sei lá, 3 em 3 semanas, 1 em 1 mês. Pra eu realmente ver algum resultado. Porque eu sei que
em média, assim, pela minha dieta, eu deveria perder 4 quilos por mês. Então, eu só me pesava mesmo pra checar se eu estava chegando lá ou não. E, como eu falei, em 3 meses eu perdi 12 quilos. Depois de 3 meses, eu fui ao médico pra fazer uma cirurgia, porque eu sempre tive que fazer uma cirurgia, só que eu sempre fugi dessa cirurgia. Por medo também, né? Por medo, sim. Eu tinha que fazer uma redução de seio, porque eu tinha muito seio. Pode Independente falar de ser gordo. quanto Sim, eu tinha. Meu sutiã era 52. Então era tipo, gente, era muito, muito. E tava até afetando sua coluna tava também. afetando Então era tudo. uma coisa, não era só uma coisa assim, estética, né? Era uma coisa que você realmente precisava fazer. Sim. Aí, quando eu fui ao médico, foi aí que a minha dieta mudou. Porque ele me falou que eu não poderia continuar naquela dieta, porque pra uma cirurgia a gente tem que se preparar melhor, né? O nosso organismo tem que estar 100% e tal, em questão de proteína e tal. Eu comecei a perder menos peso, assim, de julho até a minha cirurgia, que foi em dezembro. Eu perdi bem menos peso do que eu tava perdendo antes. Mas aí, engraçado, eu achava que eu não fosse perder peso depois da cirurgia, mas eu perdi também. Então, foi isso. E aí, agora, como eu disse antes, eu botei uma foto no Instagram e pedi para algumas pessoas fazerem algumas perguntas. Então, eu vou lá checar e vou ver algumas perguntas que eu achei interessantes, tá? Essa eu achei muito legal, porque eu acho que quem tem problema de autoestima se preocupa. Não adianta falar, ai, não tô nem aí pra opinião dos outros, porque eu acho meio... Talvez tenha alguém que realmente seja assim, mas eu não conheço ninguém que não se preocupe, assim, com nada que alguém fale. Principalmente alguém próximo de você, né? Sim. Então, a pergunta foi a seguinte: o que fazer pra ignorar a crítica dos outros? Porque você era criticada por ser Sim. mais gordinha. Eu não era criticada, assim, eu sei que em muitos casos as pessoas passam por isso, por, sei lá, colegas Mas você de sofreu classe. algum bullying, assim? Não, eu não sofri. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa meio, assim, vamos dizer, fechada. As pessoas não... Eu não dava espaço para as pessoas nem brincarem comigo. Então, não sofri bullying. Mas, sim, a crítica que me pegava era a crítica da família. A minha mãe todo dia falando comigo. Os meus pais, né? Principalmente os meus pais o tempo inteiro comentando, falando que eu tinha que isso, que eu tinha que aquilo. Mães e amigas muito próximas, tipo, mães de amigas muito próximas. Minha mãe? Então, e essas críticas de pessoas muito próximas a mim Machucava um pouco, né? eram as que pegavam pra mim, realmente. Sim. Ignorar não tem como. Porque não tem como. São pessoas que você ama te criticando. Não tem como ignorar, é impossível. O que você tem que fazer é aprender a lidar com elas, entender que apesar delas estarem falando É pro seu de bem. um modo que te machuque, é pro seu bem, porque elas querem o seu bem. Porque, Principalmente se for uma pessoa próxima, né? sim, porque isso afeta não só você, a sua autoestima, mas a sua saúde, a sua vida. Então é assim que a gente tem que ver. Já aconteceu de você notar defeitos seus só depois que alguém disse que eles existiam? Caso isso tenha acontecido, como você lidou com isso? Não, eu nunca ouvi muito o que as pessoas falam de mim, assim, eu nunca fui de dar muito ouvido. O que tinha pra notar era realmente eu que notava, tipo, eu me analisava por completo e então eu sabia realmente todos os meus defeitos. Então eu costumava falar, eu sei os meus defeitos, eu sei o que eu tenho que fazer pra isso, mas o dia que eu fizer vai ser porque eu quero fazer. Então, nunca aconteceu comigo. Como lidar com a baixa autoestima? Como aceitar os seus defeitos? E como lidar consigo mesma quando se olha no espelho e não vê nada de relevante? Eu acho que você já tocou nesse assunto um pouco, né? Em relação ao espelho. E eu queria falar uma coisa que eu achei legal, assim, é que a mãe dela me contou na época, que a Heloísa, ela não ficava, assim, sem roupa, assim, peladona, na frente de ninguém. Nem da mãe dela, não é isso? De ninguém. Mas por quê? Você tinha vergonha, né? Sim. Então, era uma coisa difícil se ver no espelho, era uma coisa assim... Eu evitava qualquer espelho.
Eu não queria espelhos perto de mim. Me dava nervoso. Eu tinha espelho no banheiro, né? Eu passava direto, eu não me olhava. Mas... E eu lembro que ir ao médico da cirurgia foi um desafio. Porque, bem, ele tinha que me analisar e você tinha que ficar... Eu tinha que tirar a roupa. É. E foi, assim, uma coisa... Eu tremia, eu suava frio no dia. Mas foi um bem maior. Com certeza. Essa daqui também é muito legal e foi a Eliana... Ai, gente, desculpa, eu esqueci de falar as meninas que mandaram. Então, vou falar o nome rapidinho. A primeira foi a Ba_R_Kais. A outra foi a Carol B. E essa agora foi a Helena 135. E ela colocou assim: queria saber sobre a pressão dos seus pais e familiares. Sabemos que eles só querem nos ajudar, mas às vezes atrapalham. Que ótimo que você superou. Eu sei muito bem como é não se sentir bem consigo mesma. Não querer sair de casa. Algo que eu não desejo a ninguém. Desejo a vocês todos a felicidade do mundo, lindas. Um beijo enorme no coração. Um beijo. E foi o que você falou, né? Da pressão dos pais. Eu acho que é uma coisa que mais machuca, assim. Sim, principalmente pra mim, eu sempre tive uma coisa muito grande de dar orgulho pros meus pais. Sempre foi algo que eu me importava muito. Então, eu sempre quis ser a filha perfeita. E eu sabia que eu era muito boa em muitos sentidos, mas sabia que nesse eu via minha mãe muito infeliz. Eu via minha mãe com muito medo do rumo que eu poderia tomar, porque eu não saía de casa, como ela falou. Eu não saía de casa, eu não fazia amigos, eu não falava com as pessoas, eu não atendi, gente, pra vocês terem noção, eu não atendi o telefone da minha casa. Eu não... Se tivesse uma entrega pra atender a porta, eu não atendia a porta. Se tivesse um churrasco de família, eu não saía do meu quarto. Gente, ela nem falar. Se tivesse numa loja pra perguntar o preço de alguma coisa, ela não perguntava. Ela sempre falava: fulaninho, pergunta pra mim. Eu falava: Luísa, por favor, pelo amor de Deus, você sabe falar. Vai lá e fala. E não, eu não falava, eu tinha muita vergonha. Então, a pressão dos pais é muito ruim, assim. Se tem alguma mãe assistindo, tem uma filha que tá passando por isso, uma coisa que eu falo, eu falei isso muito com a minha mãe, muito cuidado com as palavras que você usa, a forma que você fala, porque certamente elas afetam a sua filha de uma maneira que você não tem a menor ideia. Então, é muito importante que os pais tenham cuidado com a forma que eles vão abordar esse assunto com o filho. Porque pode machucar muito, pode piorar as coisas. É pro bem, mas tem que ter um cuidado especial, ainda mais se alguém esteja sofrendo de depressão e coisas do tipo, né? Em relação a isso, teve uma menina que perguntou: pra você, como foi aceitar de fato que estava com depressão? E quem perguntou foi a Pri_Almeida 28. Um beijo, lindona, obrigada por participar. Eu era muito acomodada, então acho que aceitar, eu sempre aceitei. Isso era uma coisa muito ruim, assim, eu meio que era acomodada com o fato de que eu era infeliz e de que eu ia continuar infeliz. E de que a minha vida, eu lembro de pensar que eu teria um futuro sozinha e que eu viveria pra minha família e pronto, eu seria infeliz pra sempre. Eu costumava achar que eu nunca fosse amar alguém na minha vida ou qualquer coisa do tipo, e isso me deixava muito, muito triste. E uma coisa engraçada é que logo depois que você perdeu o peso, ela começou a namorar, gente. Então, pra vocês verem que uma coisa assim tão pequena, né, afetava tanto ela, porque você não se abria pra ninguém. Você era muito fechada, assim, pro mundo. Você, tipo, ela foi pra primeira vez na boate também namorando depois que ela perdeu o peso, porque antes ela tinha vergonha. Tinha. E foi muito legal até que o namorado dela meio que acompanhou, o namorado atual, né? Acompanhou esse processo de descobrimento de você mesmo. Então, sim, foi... porque eu comecei a namorar menos de 2 meses depois da minha cirurgia, então eu ainda tava de recuperação, né? Ainda tava com cinta, com um monte de coisa, então foi muito bacana. Outra pergunta que também é bem legal foi da Lapifara H? Eu não sei, gente, pronunciar, mas é ela no Instagram, e ela perguntou o seguinte: você tomava remédio pra depressão? Foi difícil vencer?
Você tinha amigos te apoiando ou ninguém sabia? Isso é bem interessante. Não, eu não tomava remédio pra depressão, eu não tomava remédio nenhum. Eu fiz dieta meio que simultaneamente com uma amiga minha e uma ia apoiando a outra. Então, isso foi bem legal, isso é bem interessante. É uma dica bem legal porque a gente nunca Desistia, né? nunca Tinha o desistia, mesmo sempre foco. tinha uma... por exemplo, a gente aprendeu a sair junto, a gente saía muito junto. A gente aprendeu a sair juntas e comer fora e comer saudável. E se uma tava querendo desistir, a outra ia lá e falava e apoiava. Então, isso foi muito importante, assim, na minha dieta. Saber que tinha alguém passando pela mesma coisa e que poderia me ajudar se eu precisasse. E eu queria perguntar uma coisa que é a seguinte, porque eu lembro quando você estava estudando assim no ensino médio, a sua mãe falava assim, eu tenho medo porque desse negócio da Heloísa ser mais gordinha e só começar a fazer amizade com pessoas mais gordinhas também. Eu não sei se é porque ela se sente mal ou se sente inferior a uma amiga que seja mais magra. Você tinha esse receio, assim, de se aproximar, assim, só de pessoas que tinham mais ou menos o mesmo tipo físico de você? Não era como se eu escolhesse aquelas... Talvez inconscientemente, sim. Eu acho que não era uma coisa consciente, mas sim, depois de um tempo eu comecei a realmente andar com pessoas que eram mais cheinhas e tal. Não, assim, eu não me sentia mal, assim, de falar com pessoas que eram mais magras e tal. Mas às vezes sair com elas, sim, era uma coisa que me afetava, porque eu não me sentia... Eu lembro de um episódio que me marcou, assim. Eu fui ao cinema com duas amigas minhas e as duas sempre foram magrinhas e tal. E a gente tava atrasada pro filme e a gente tava longe do cinema. E eu lembro delas apertando o passo, falando, vamos, Lu. E eu não conseguia andar mais rápido porque eu tava perdendo fôlego. E eu lembro daquilo me fazer um mal absurdo, porque eu não conseguia realmente acompanhar o passo delas. E isso foi muito ruim pra mim, assim. Mas acho que não conscientemente. Eu não escolhi, assim, pessoas que eram mais parecidas comigo. E a sua depressão foi, assim, diminuindo conforme você foi perdendo peso? Você foi ganhando essa autoestima que você tinha perdido, assim? Como foi pra você, assim, se restituir como pessoa, Eu acho que eu não pensei muito nisso. Eu tentava não pensar muito nisso quando eu tava fazendo a dieta. O que aconteceu pra mim foi que marcou, assim, como essa Heloísa que não se amava e que não conseguia não fazia as coisas, morreu, assim, no dia que eu fiz a minha cirurgia. Pra mim foi o grande marco, assim. Eu me lembro que no dia anterior da minha cirurgia eu chorava de medo e pensava, eu vou morrer amanhã. Amanhã era como se fosse uma tela preta, assim, pra mim, né? E eu fui pra cirurgia e tal. E depois da cirurgia, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Nunca mais. É impressionante como... É verdade. Como eu mudei. Eu falo com as pessoas e... Você ri mais. Eu sou outra pessoa. Completamente diferente. Então, pra mim, o que marcou mesmo foi a cirurgia. Foi quando a minha autoestima baixa morreu e eu realmente consegui vencer isso. Foi a minha cirurgia. Então, eu acho que assim, se você tá passando por um problema semelhante, assim, eu acho que você tem que parar um pouco e refletir, não sobre a sua doença, mas como você... Doença não, porque eu acho que... O seu problema. O seu problema, exatamente. Não sobre isso, mas como você pode superá-lo, porque essa é a grande chave. Se a Lulu ficasse... se a Lu ficasse martelando, tô gorda, ninguém me quer, ela nunca ia sair daquele buraco que ela tava, né? E eu achei até interessante porque tem uma menina que muita gente, até blogueiros, já falaram com ela e tal, porque ela tá passando por uma depressão muito séria. E eu vou até ler o que a irmã dela comentou aqui no meu Instagram. E a minha mãe já deu um apoio forte pra elas também. E ela tá no hospital com depressão severa, gente. E ela botou assim: Oi, Jenny, sua mãe deixou uma mensagem pra minha prima no Insta, Amanda Lima LB.
que a irmã dela comentou. Ela tem depressão aguda e desde dia 5 tá internada. Sofreu um acidente e não tá tendo melhoras no seu tratamento. Se puder, manda um beijo pra ela nesse vídeo. A irmã dela, quando for visitar, pode mostrar. Ela é sua fã e admiradora. Sucesso, Bino. Então, um beijo enorme. Eu espero muito que você saia dessa depressão. Porque eu já fui numa peça de teatro que falava exatamente uma coisa que me deixou pensando muito sobre esse tópico. Que é... Gente, sempre vão ter pessoas mais perfeitas que você, mais bonitas. Então não adianta você tentar ser perfeito, porque é uma coisa que você não vai conseguir nunca. Porque ninguém é perfeito. O que é bonito pra alguém pode não ser pra outra pessoa. Não é verdade? Então, eu acho que não é isso. Você não tem que tentar ser melhor do que ninguém. Você tem que tentar ser melhor pra você mesmo. Se melhorar. É verdade. Eu também tenho vários defeitos que vocês desconhecem. Tenho cicatrizes em várias partes do meu corpo. Ai, falando em cicatrizes, tem uma menina que falou pra eu tocar no tópico de meninas que se cortam. E eu acho, gente, que eu não sei, lógico, eu nunca passei por essa situação. Mas, assim como tem pessoas que se cortam, que vomitam, que são anorexas, eu acho que são todos problemas psicológicos. E você tem que tentar um pouco... Não pensar no problema, mas como superá-lo, procurar sabe? ajuda. Sim. A Lu foi um caso à parte, ela não foi num nutricionista, mas se você passa por um problema muito sério... E não consegue, eu acho que a maior dica é tentar focar em você e esquecer um pouco dos outros. Se você não consegue fazer isso, então procura ajuda médica. Eles vão ser as melhores pessoas para te ajudar nisso, com certeza. E se você sofre bullying, porque eu sei que é um tópico que muita gente fala hoje em dia, gente, eu acho que as pessoas que sofrem bullying, as pessoas que falam mal pra você, que falam mal de você, são as pessoas que merecem mais tratamentos. Então preste atenção, porque elas muitas vezes são as pessoas inseguras. E elas falam essas coisas pra tentar, né? Se superar. É Não se permitam passar por isso. Eu nunca me permiti passar por isso. Eu nunca me permiti ser ridicularizada de qualquer forma. Eu nunca permiti. Eu sempre exigi respeito. Então não se permitam passar por isso de maneira alguma. Se alguém um dia te afrontar com alguma coisa, fala de volta. Tenha coragem de falar. Mas não precisa ficar xingando também. Só assim, tem uma postura de que você não é aquilo. Assim as pessoas não vão... Elas simplesmente não vão ter coragem de fazer isso com você. E se você mesmo pensa que você é fraco, que você não pode, as outras pessoas que estão ao seu redor vão pensar a mesma coisa de você. Então você tem que ter... É difícil, gente, mas você tem que ter aquele pensamento de que eu posso, sabe? Eu posso superar isso, eu sou maior que os meus problemas. Porque, né? Se você ficar se diminuindo sempre, com certeza você vai ter depressão, não é verdade? Sim, é verdade. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado dessa reflexão. A história da Lu é linda e eu sempre falo sobre ela com várias pessoas que estão passando por esses problemas. Eu tenho várias amigas que sofrem de depressão, muitas delas já tiveram anorexia, então é uma coisa normal hoje em dia, mas eu tenho certeza que se você está passando por um problema parecido, você pode superar sim. E lembre de uma coisa, que eu já disse nesse vídeo. Você é mais forte que qualquer problema que você está enfrentando. Então, confie em si mesmo, que eu acho que... É a chave de tudo. O Instagram dela, pra quem quiser seguir, é... Heloísa. Eu boto aqui embaixo porque o nome dela é muito normal, né, gente? Então, se vocês quiserem seguir, falar um pouco desse assunto com ela, porque eu acho que ela é a melhor pessoa que eu conheço assim, pra falar, pra debater sobre isso. Então, se vocês quiserem algumas dicas, vai lá nela que eu acho que ela tem muito a ensinar. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, que foi o meu anjo da guarda. E sem ela, eu certamente não teria conseguido Passar por tudo isso. E não teria enxergado que o que ela falava pra mim realmente era o que precisava ser feito. E mandar um beijo pro meu amor também. Que já deu, né, gente? E a irmã dela tá aqui, gente, com ciúmes, então... Aí, se é sua mãe... Ou se é sua mãe, se é sua irmã não te dá um beijo, querida, um beijo. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. E
e até o próximo vídeo. E muito obrigada por todas as pessoas que participaram, tá?